Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD, Associação Cívica, que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões mais informadas. Subscrevam o nosso canal, YouTube, @LAD Portugal, façam like e subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lad.org e aproveitem também para visitar o nosso site associação-lad.org. Hoje temos um novo convidado e vamos a isto. Olá Pedro, olá, bem-vindo e obrigada por cederes a tua casa, esta ilustre casa. Estamos na Escola 42, como está aqui atrás, bem patente, e é um gosto ter conhecido a escola, estar contigo e dar-nos um bocadinho do teu tempo para falar connosco. Obrigada. É um prazer, eu é que agradeço. Vou-te apresentar, para quem não sabe quem tu és. Tu chamas-te Pedro Araújo de Santa Clara Gomes e nasceste em março de 1966. És professor catedrático de Finanças na Nova School of Business and Economics desde 2007. Se eu estiver a dizer alguma coisa errada, não. E estás em licença sem vencimento desde 2019. Exatamente. Nos 12 anos anteriores, foste professor de Finanças na UCLA Anderson School of Management, és licenciado em Economia, tens um PhD em Finanças pelo INSEAD, publicaste mais de 30 artigos em várias revistas e em 2012 tiveste uma mudança de rumo na tua carreira. Nos 6 anos seguintes, lideraste a construção do novo campus da nova SBE em Carcavelos e foste responsável pela angariação de 54 milhões de euros numa campanha de fundraising privada sem precedentes em Portugal, tendo sido criado neste contexto a Fundação Alfredo Sousa, da qual foste presidente de 2015 a 2019. És também fundador da Shaken Not Stirred. Lembra-me sempre o Bond, ainda vais ter que me explicar porque este nome. Empresa orientada para projetos de educação. Um dos projetos mais ambiciosos que lideras é a 42 Lisboa, onde nós estamos com muito gosto, que é uma escola de programação inovadora lançada em 2020. És também atualmente chairman da Miles and the Sky. Tens trabalhado como consultor em várias instituições públicas, privadas, nacionais e estrangeiras. Penso que está feito o resumo, ok? Muito bem feito. Acrescentava só que sou casado, tenho 3 filhos e 2 netos. Muito bem, que sorte. Muito importante. Que sorte. Eu tenho 3 filhos também, mas ainda não tenho netos. Ainda não tenho esse gosto. Mas estou quase. Ora bem, começando pelo princípio. Explica-me como é que foi a tua vida, a tua adolescência, sempre gostaste de economia, como é que foste parar a economia, só para termos aqui um pequeno contexto de como é que foi a tua juventude, a tua adolescência, se foste um miúdo normal, enfim, como é que foi? A normalidade é um conceito difícil, muito subjetivo. Mas acho que sim, acho que fui muito feliz como criança, como adolescente, cresci em Lisboa. Família normalíssima em Campos de Ourique, era caixa de óculos, não tinha jeito para jogar à bola, certo. Portanto li muito durante muitos anos e pronto, e depois acho que sempre gostei de muita coisa. A economia não foi nada óbvio, acho que pois é isso que eu gostava de saber. Não foi por vocação, acho que houve alturas em que pensei que queria ser arquiteto, que queria ser jornalista, que quis ser muita coisa, e acabei por ir parar a economia sem saber muito bem ao que ia. Na altura fui para a Nova, que ainda estava no Campo Grande. No último ano do curso mudámos-nos para Campo Lido, e aprendi a gostar e depois fiquei lá na faculdade como assistente durante 2 ou 3 anos antes de fazer o doutoramento para o INSEAD e pronto.
E é um bocadinho a história da minha vida. E porquê? Casei-me cedo, antes mesmo de ir fazer o doutoramento. Portanto, quando fui fazer o doutoramento já ia casado e com um filho. Depois nasceu o segundo, e o terceiro já nasceu em Los Angeles quando fomos para... Quando acedei a posição em UCLA e no fundo começou a carreira académica. Então andaste com a família às costas. Claro. Muito bem, muito bem. Diz-me uma coisa, e porquê ficar a dar aulas na faculdade? Era uma coisa que te dava prazer? Ou foi um acaso? Ou fez sentido na altura? Gostavas de dar aulas? Acho que foi um pouco tudo isso. Gostava de dar aulas, estava bem na faculdade. Acho que só fui a um processo de emprego. Sim. E não lembro-me de estar numa sala com não sei quantas pessoas a fazer testes psicotécnicos e a pensar, isto é estúpido, não, o que é que eu estou aqui a fazer? E portanto fui ficando na faculdade, e depois as coisas tomam o seu ritmo, quase por inércia. Depois é preciso ir fazer o doutoramento. E fui para o INSEAD, que na altura, sendo já uma escola muito, muito conhecida, tinha acabado de criar o programa de doutoramento. Nessa altura fui muito o António Borges, que tinha sido diretor do INSEAD e que me incentivou muito a ir para lá, e acabou por correr otimamente. Que bom, que bom. Portanto, foi uma coisa que te deu prazer fazer. Foi. Pronto. E agora diz-me uma coisa. Metes licença sem vencimento porque... Bem, mas então só um bocadinho, porque depois passei 12 anos em UCLA como professor. Fiz a carreira toda de professor auxiliar, associado, catedrático, a publicar, a escrever artigos, publicá-los, artigos científicos, a dar aulas no MBA e enfim, todas as coisas associadas, conferências, etc. E voltei para Portugal para a Nova em 2008. Um pouco por acaso, quer dizer, enfim, por acaso talvez não, mas por um conjunto de fatores, desde a família. Porque normalmente quem está fora não quer voltar, não é? Não, e nós acabámos por ir para fora no início por um ano ou dois, e depois fomos ficando mais um ano ou dois, e às tantas estávamos lá há muito tempo. E decidimos que íamos ficar lá, mas depois eu tinha um ano sabático e resolvemos então aproveitar para passar lá em Portugal, e depois encontrando-nos cá mudámos de ideias e decidimos ficar. E portanto fui para a Nova, no princípio ainda muito académico, a dar aulas, a investigar. Enfim, o princípio dos mestrados de Bolonha, portanto rapidamente tomei conta do mestrado de Finanças, tinha acabado de ser criado, e passei, sobretudo no princípio, a criar o departamento de Finanças, que com muito orgulho, enfim, do papel que tive, sobretudo no início, porque hoje em dia é certamente um dos melhores da Europa, e o mestrado de Finanças, acho que no último ranking do Financial Times aparece como o 12º do mundo, portanto. Maravilha. Não há muitos casos destes em Portugal. E depois conversa puxa conversa, acabei por meter no projeto do novo campus, que foi, enfim, talvez uma coisa um bocadinho louca, porque quando aceitei essa responsabilidade não havia orçamento, não havia equipa, só havia vontade de fazer. E mesmo essa. Sério? É muito difícil convencer. As universidades são umas instituições peculiares em que é difícil mobilizar as pessoas. Mas acabou por correr bem. Foi uma mudança radical na minha vida. Passei de estar fechado num gabinete a escrever. A escrever papers para andar a pedir dinheiro e a conceber um campus e a trabalhar com as equipas de arquitetos e depois com os empreiteiros e depois de uma obra falar daquelas, com centenas de empresas, milhares de pessoas para fazer a campanha de fundraising. Foi muito engraçado, e acima de tudo fui desenvolvendo uma equipa, na altura muito jovem, de miúdos com 20 e tal anos, que eram antigos alunos e com quem de facto conseguimos um grupo extraordinário, capaz de tomar qualquer desafio. E portanto, quando
depois no fim de 2018 foi inaugurado o campus. Sim. Acabámos por nos juntar na Shaken Not Stirred. E pronto, e desde então temos estado a fazer estes projetos de educação, a 42, agora o Tumo, a Miles in the Sky. Já vais contar, vamos falar disso tudo. Mas então, a tua alcunha, não sei se tens mais, mas uma das alcunhas que tens é o de Pedinchas. Começou nesse projeto da Nova. Sim. Sim. Muito bem, pronto. Certo. Sim, portanto, és um pedinchão profissional. Sim. Com grande sucesso, diga-se. E com imenso gosto, porque é talvez difícil de explicar ou talvez difícil de entender. Porque a mim, por exemplo, custa muito pedir dinheiro, seja quem for. Claro, custa a toda a gente. Exato, não é? Mas tu deves ter aí uma mágica qualquer. A graça que tem é justamente isso, é que quando vais pedir dinheiro ou ajuda, estás numa posição obviamente vulnerável, de quem precisa de apoio para um projeto maior. E é de facto uma atividade extraordinária em que se conhecem pessoas fora de série, em que se percebe que, ao contrário do que se calhar muitas vezes as pessoas acham, há em Portugal muita gente disponível para participar, com vontade de ajudar projetos que melhorem o país. Sim. E portanto é toda uma atividade de que gosto. Gratificante, deve ser muito gratificante. É de facto mobilizar a sociedade para um projeto de interesse comum. Exatamente. Isso deve ter sido muito engraçado. E agora só um parênteses de curiosidade. Porquê o nome Shaken Not Stirred? Como é que apareceu? Foi um jantar à minha casa em que estávamos todos juntos a pensar em nomes. Arranjar nomes para empresas não é fácil. Mas é uma atividade interessante, eu gosto. Mas enfim, às tantas, depois de alguns cocktails, acho que chegámos ao Shaken Not Stirred. Ok. Então não tem nada a ver com o Bond propriamente dito. Claro que sim. Pronto, ok. Claro, é daí que vem a frase. É daí, ok. Os martinis têm que ser martinis. sempre... Exatamente. No nosso escritório lá em cima temos imensos shakers e copos de martini. Perfeito, já percebi. Agora vamos nos focar um pouco neste projeto e nos teus projetos educativos, que não se limitam a este, e já nos vais falar dos futuros. Mas uma das frases que eu te ouvi dizer, e que acho que todos nós portugueses sabemos que é assim, dizes: há quase 1000 anos que a universidade não muda e que o modelo está esgotado. E eu pergunto, porquê é que estamos assim há 1000 anos? Bem, tens uma explicação? Claro, por uma razão muito boa. Até há muito pouco tempo era a única alternativa possível, era a única tecnologia que existia para passar conhecimento de geração em geração. Era a oralidade, não é? Estar ali, o presencial, o estar sentadinho na sala. Sim, eu diria que nos últimos 1000 anos provavelmente até recentemente, a única alteração substancial que tinha havido deve ter sido o aparecimento da imprensa no século XV. Sim. Que admito que na altura tenha perturbado muitas universidades. O Gutenberg virou do avesso. Se calhar como o ChatGPT está a fazer agora. Exato. Mas durante muito tempo não havia alternativa. Certo. E foi um modelo de extraordinário sucesso que levou... Ninguém o desmerece. Muita gente a ter uma educação superior, que produziu muita ciência pelo caminho, mas que também ao mesmo tempo sabemos há muito tempo que é imperfeito. Há 100 anos, pelo menos, desde o nascimento da pedagogia moderna com o Jean Piaget, enfim, toda essa gente, que sabemos que a educação tradicional tem muitas falhas. Exatamente. Indicadores, há um que eu acho muita graça, tipo a taxa de retenção de conhecimento de uma aula teórica de 1h30. Sim. Passado 2 semanas é de 5%. Pois. É difícil conceber algo mais ineficiente do que isso. Completamente. Enfim, este é há muitos outros. É desde logo óbvio a quem quer que tenha dado uma aula que não aprendemos todos ao mesmo tempo, que não reagimos todos aos mesmos estímulos. Somos todos diferentes. Exatamente, e portanto
A grande diferença hoje, e a 42 é um bom exemplo, é de que podemos usar a tecnologia para implementar um modelo pedagógico melhor. Um modelo pedagógico assente, se quiseres, nos dois principais princípios da pedagogia, que é aprender fazendo, aprender motivado por projetos, por problemas que queremos resolver, e aprender entre pares, aprender uns com os outros. Certo. Eu diria estes dois são talvez a chave, enfim, por trás do modelo da 42, mas muito mais genericamente por trás de qualquer bom modelo pedagógico. Aprender fazendo e trabalhando uns com os outros. Certo. E então aí dispensa-se o professor. Aquele professor, isto é, aquele professor tradicional do que está atrás da secretária e os meninos todos à frente. Sim, portanto, dispensam-se as aulas no sentido tradicional, dispensa-se o professor nesse papel, mas precisamos de um papel, se quiseres, a um nível até mais alto, que é de pessoas que desenhem a experiência de educação. Com certeza. Não estão necessariamente a debitar a matéria numa aula, mas estão a pensar no caminho que queremos que os alunos percorram para aprender tudo aquilo que achamos que é necessário. Exatamente, faz todo sentido. E por isso mesmo tu dizes, estamos à beira de uma revolução tecnológica no ensino superior. Em todo o ensino. Exato, chamas-lhe o momento Netflix das universidades, que eu achei a frase muito interessante e percebi. E o que é que tu achas que vai acontecer? Acho que é cedo para dizer, acho que 42 é um bom exemplo, que tem tido muito sucesso, mas também estou convencido que virão muitas outras tecnologias que nos podem ajudar. Se pensarmos, por exemplo, nos jogos de computador, e se virmos a capacidade que tem para envolver as pessoas, para motivar as pessoas, para as levar a fazer coisas complexas, para passar o nível e exatamente. E em muitos casos aprender de facto skills avançados que se calhar depois são completamente inúteis em tudo o resto da nossa vida, mas a experiência em si acho que nos dá muitas pistas para o que é que deve ser uma experiência educativa. Se nós conseguirmos na educação levar as pessoas a ter o mesmo empenho que têm a jogar Call of Duty, claro, que é um dos jogos preferidos dos meus filhos, ou FIFA, não sei o quê, ou seja o que for. Exato. Aí acho que teremos conseguido qualquer coisa mais, mas para além disso, obviamente, enfim, toda esta área nascente da inteligência artificial vai nos permitir customizar muito mais a educação e adaptá-la ao percurso e ao ritmo de cada um. Obviamente temas de realidade aumentada, realidade virtual, enfim, há muitas coisas que eu confesso, até agora ainda não vi nada de especialmente convincente, mas tenho a certeza absoluta que virão para a educação. Não é só nas universidades, vai acontecer o mesmo, ou está já a acontecer o mesmo na educação primária e secundária, portanto vai ser transversal. E faz sentido, quer dizer, em quase todas as grandes indústrias já houve esta revolução tecnológica, mas a educação era quase a única em que isso não tinha acontecido. Está a começar. E achas que é possível, por exemplo, em todas as áreas? Uma coisa é a programação, que é o caso da 42. Sei que o outro projeto que tem já é mais abrangente. Mas achas, por exemplo, que é possível ensinar medicina? Tenho a certeza, claro. E de resto até já vimos nos últimos anos, e em Portugal também, a medicina passar muito mais para um modelo problem-based, baseado em casos, em estudo de casos, e com as pessoas a trabalhar em grupo, a aprender a forma de resolver um caso que lhes é apresentado. E portanto isto existe em medicina e em filosofia e em direito e em todas essas áreas. Aquilo que eu acho que nos pode ajudar muito, lá está, é a tecnologia. E eu quero ser cuidadoso aqui, porque as pessoas às vezes quando ouvem tecnologia e educação pensam em aulas por Zoom. Exato. Que foi uma experiência
terrivelmente má durante a pandemia, não era nada disso que estamos a tratar. Por exemplo, na 42 usamos muita tecnologia, mas os alunos estão fisicamente presentes na escola e toda a tecnologia é desenhada para estimular a interação entre eles. Certo. Portanto, quer ser só cuidadoso. Exatamente. Nós estamos a falar de aulas por Zoom. Não estamos a falar nem de óculos especiais, nem de um capacete, seja o que for. Não. É como é que, e este é que é o ponto, é como é que nós desenhamos uma experiência de aprendizagem de sucesso. Certo. E qualquer pessoa que seja professora, isto aconteceu comigo, portanto, passa por isso. Quer dizer, acho que eu lembro-me ao princípio de dar aulas e de ter a grande preocupação de dizer tudo o que sei sobre qualquer coisa. Rapidamente percebemos que isso é irrelevante e depois a seguir pensamos muito mais em temas de como vamos motivar os alunos a aprender as coisas que achamos que são importantes. E daí é um passo pequeno a pensar, eu tenho que desenhar o curso para levar os alunos a atravessar um conjunto de experiências relevantes que os levem a aprender. Certo. Pronto, e usar tecnologia para facilitar isso é relativamente óbvio. E agora diz-me uma coisa, tu prevês uma grande canalização de recursos para a EdTech, portanto, na sequência dessas mudanças. De onde é que virão esses recursos? Como é que tu achas que vai acontecer? Queres fazer isto já? Já estamos live? Já estamos. Vêm de muitas áreas, quer dizer, como é óbvio, desde logo as escolas, e é engraçado que vemos isso muito aqui na 42, temos uma sucessão de visitas de escolas secundárias, de universidades, etc., curiosas com o modelo e a querer perceber o que é que aqui acontece, e portanto as escolas sentem essa necessidade. Até um ponto muito básico, que é, se nós olharmos para a escolaridade obrigatória em Portugal, até o 12º ano, sim, Portugal vai ter falta de 35 mil professores até o final da década. Sim, senhor. Vamos ter que formá-los, recrutá-los. Parece-me razoavelmente impossível no sistema atual, em que não estamos a conseguir atrair pessoas para a carreira. Encontrar 35 mil vai ser. Portanto, acho que aí há desde logo um incentivo muito grande para encontrar formas tecnológicas de ultrapassar a necessidade. Mas para além disso, temos neste momento a acontecer uma explosão de startups de tecnologia de educação em todo o mundo. Certo. E muitas destas soluções são globais, portanto, será em 2022 foram investidos globalmente 28 mil milhões de dólares em startups de tecnologia de educação. Não fazia ideia. Que é mais ou menos o triplo do que tinha sido em 2019. Pois. E portanto, isso é grande. Temos as grandes empresas tecnológicas do mundo, a Google, ou a Apple, ou a Microsoft, a investir muitos bilhões em educação. Portanto, o dinheiro vai aparecer. Claro. Não, mas quer dizer, se calhar é de mau gosto usar esta terminologia de economista neste setor, mas se pensarmos que a educação é de facto uma indústria, é uma indústria muito grande, uma indústria que custa muito dinheiro, independentemente de quem o paga, ou se é o contribuinte ou se é o aluno. Exato. Mas portanto é uma indústria gigantesca e com muitos participantes a investir, e depois as grandes instituições de educação do mundo, as grandes universidades do mundo estão muito atentas e estão a recrutar enormes equipas de tecnológicas. E outra coisa que eu te ouvi falar e achei muito interessante, falaste de soft skills em contraponto à capacidade de memorização clássica que conhecemos nas universidades. O nosso modelo, e eu que sou de Direito ainda mais, baseava-se na capacidade de memorização, efetivamente, e não numa capacidade de raciocínio, etc, infelizmente. E atenção que eu entrei na faculdade em 78, portanto, já lá vão uns aninhos. E a minha pergunta é, como é que se vão mudar as mentalidades nesse aspecto? Se vão se mudar naturalmente ou é preciso
fazer mais alguma coisa para que elas mudem? Eu acho que nestas últimas semanas temos assistido a uma discussão grande sobre o ChatGPT, não é? É verdade. Enfim, de certa maneira, o primeiro motor de inteligência artificial disponibilizado às massas. Sim. E se já passaste umas horas a ainda não brinquei, então mas vou brincar. Vale muito a pena, porque já me falaram. É tão extraordinário que é quase assustador, quer dizer, e que obviamente mostra como precisamos de desenvolver outros skills para complementar isso, para trabalhar com essas ferramentas. Claro. Eu não sou apocalíptico de que a inteligência artificial vai afastar todas as necessidades de humanos no trabalho, acho que não, mas são claramente ferramentas muito poderosas com as quais temos que aprender a trabalhar. E sobretudo aquilo que nos distingue como humanos são essas competências humanas a todos os níveis, desde autonomia, de iniciativa, de responsabilidade, de criatividade, capacidade de resolver problemas, de capacidade de trabalhar uns com os outros, de comunicar. Essas vão progressivamente ter maior papel. Se quiseres uma analogia com a Revolução Industrial do século XVIII, a força física deixou de ser um skill tão importante. Exatamente. E se calhar o conhecimento, a capacidade de memorizar, de ter aprendido enfim, algumas bases de matemática, de física, etc., tornou-se mais importante. Agora essas continuam a ser importantes, mas precisamos muito desenvolver as outras. E sobretudo há uma metacompetência que é talvez o foco maior da 42, que é aprender a aprender. Pois. Todos nós já passámos por muitas profissões na vida, tu e eu, seguramente. Um miúdo que tenha 20 e tal anos hoje, como os meus filhos, ou 1 ou 2 anos como os meus netos, vai passar por uma enorme número de papéis, de profissões ao longo da vida, vai ter que reeducar-se continuamente. E o skill mais importante de todos é este, é aprender a aprender. Claro. Portanto, aqui, como é que isto é feito? Isto é uma questão de facto complexa. Todas as business schools do mundo andam há imenso tempo a dizer que treinam os soft skills, que treinam a comunicação, que treinam a liderança, etc. Aquilo que na 42 descobrimos, que pode parecer paradoxal, é que a melhor maneira de desenvolver estas competências pessoais é através de uma experiência dura. Os soft skills desenvolvem-se especialmente através de uma hard experience, de sujeitar as pessoas a trabalhar em conjunto em situações complexas, exigentes, estressantes. No outro dia estava a falar com uma aluna nossa que usa uma palavra muito engraçada. E isto era por acaso uma amiga minha que tinha sido minha colega de curso e que trabalhou toda a vida numa multinacional, e que agora resolveu vir a aprender a programar. E dizia-me ela: pois, isto, na empresa em que eu trabalhava, passamos a vida a falar de coisas, temos que celebrar os sucessos e tudo isso. E que ela disse: isso é treta. Aquilo que verdadeiramente une as pessoas é falhar em conjunto. Exatamente. E que é um bocadinho a experiência. Aqui em 42 nós não ensinamos, nós propomos uma sucessão de desafios, cabe aos alunos ir aprender o que for necessário para os resolver por si e trabalhando uns com os outros. E é sempre isto, é receber um desafio, pesquisar, construir uma solução, pedir ajuda, submetê-la, falhar muitas vezes, falha-se muitas vezes aqui, tentar novamente até conseguir avaliar e ser avaliado. E esta experiência obriga-os a desenvolver todas estas competências fundamentais para o seu futuro. Já o Churchill dizia
que o sucesso é ir de falhanço em falhanço até à derrota final. Portanto, Churchill tinha sempre hoje. Tinha sempre umas boas tiradas, porque ele achava que era com as falhas e com as derrotas que mais se aprendia. Claro. E não há dúvida nenhuma que é verdade. Outra questão que tu também levantaste e que eu li, acho muito interessante, e que hoje, e com toda a razão, tu dizes, e está certo, as universidades só servem para certificar. Papelinho. Não, claro que não servem só. Não, claro que se aprende muito na universidade. O que eu acho que é interessante é assim, há obviamente um papel muito importante de certificação. De dizer, esta pessoa está habilitada a fazer isto. Exatamente, eu dou-lhe aqui um diploma assinado pelo reitor a dizer que a Marilena sabe de direito. Aquilo que me parece é que isso está-se a tornar largamente irrelevante na medida em que as empresas que recrutam as pessoas são cada vez mais capazes de avaliar as competências das pessoas. Pois era aí que eu queria não chegar. precisam da certificação externa. Quando a Google recruta um programador, não precisa de saber em que universidades andou, porque tem todo um processo de recrutamento que lhes permite medir exatamente as competências da pessoa. E saber se aquela pessoa serve ou não serve. Pronto. Exatamente. E isto é uma ameaça às universidades. Pois. Porque esse papel de gatekeeper, de se nós somos os guardiães do acesso à profissão, vai tendencialmente desaparecer e, portanto, vai ser cada vez mais importante perceber se a experiência de educação da universidade é ou não boa, se há ou não alternativas, porventura melhores. E isso vai trazer uma concorrência muito maior e muito saudável. Claro. Se eu sou um liberal e o valor aparece da concorrência e da inovação. Sem dúvida. E portanto, o que tu pensas e o que eu concordo é que o futuro será a tecnologia ao serviço da pedagogia para tornar o processo educativo mais eficiente. Sim. No fundo é isto, resumindo. Sim, e não é, e atenção, só para, eu não estou a eliminar os humanos da equação. Acho que tem muito papel para... Sim. Não sei se temos que lhes chamar só professores, mas que vão desde ser os designers das experiências educativas, os coaches, os monitores, os mentores, há muitos papéis importantes para pessoas. Não é necessariamente contratar alguém para dar 30 horas de aula por semana. Claro. E repetir muitas vezes a mesma coisa. Sim. Ser aquela coisa aborrecida, chata e repetitiva que até para o professor não dá gozo nenhum. Agora, gostava de me focar aqui na 42 sobre novos modelos de aprendizagem, e este é um dos exemplos que já falaste, mas para quem não sabe, eu gostava de te explicar e tu dir-me-ás se eu estou a dizer alguma coisa errada. A Escola 42 é um modelo já experimentado lá fora, portanto é um modelo que vai lá de fora. É uma escola de desenvolvimento de software onde não há aulas nem professores. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em que o aluno aprende por si, tendo por base uma plataforma, como tu dizes, gamificada, que lhe vai lançando desafios, tal como há pouco explicaste, como se de um jogo de computador se tratasse. Em 2 anos tiveram mais de 27 mil candidatos. 40 mil. Já estamos em 40 mil. Extraordinário. E, como tu bem disseste, é uma escola que ensina a aprender. Este modelo tem sido um sucesso. E, ao que sei, tens outro projeto na calha e gostava que nos falasses deste, para além da 42, tens um novo na calha para abrir ainda este ano. Conta-nos um pouco o que é que... Pronto, portanto, a 42 hoje em dia é uma das melhores escolas do mundo de engenharia de software. Destina-se a formar uma elite de programadores de altíssimo nível.
de que há muita necessidade hoje em dia no nosso país, no mundo em geral, mas há outras necessidades. E este ano vamos lançar em setembro, em Coimbra, o primeiro centro TUMO. A ambição é grande, queríamos abrir muitos centros TUMO por todo o país. E o que é o centro TUMO? São centros de tecnologias criativas para jovens dos 12 aos 18 anos, para teenagers, complementar da educação tradicional. Era isso que eu ia perguntar. Então, não é uma alternativa, é um complemento em que os jovens passam 4 horas por semana no centro, 2 vezes 2 horas, e ao longo do tempo que lá estiverem, potencialmente anos, vão desenvolver um portfólio de projetos em 3 áreas que escolhem do universo de 14 possíveis, que vão desde escrita criativa, música, desenho, fotografia, cinema, animação, programação, robótica, desenvolvimento de jogos, muita coisa, e com um modelo de aprendizagem parecido com o da 42, em que há uma parte de self-learning, de autoaprendizagem também conduzida por uma plataforma digital, certo, gamificada, que conduz o aluno através de um processo de aprendizagem, mas depois com workshops dadas por especialistas em cada área. Portanto, os alunos passam mais ou menos 2/3 do tempo em autoaprendizagem, 1/3 em workshops. Tem mais pessoas envolvidas, porque obviamente são pessoas mais novas, precisamos de coaches, dos workshop leaders, etc. Mas e cada centro destes, a ambição é ter no mínimo 1.500 alunos, portanto... meu Deus, já estamos a falar de uma dimensão... Em Coimbra, onde vamos abrir primeiro, de facto vai ter... Se tivermos sucesso, acho que vai ter um grande impacto em toda uma geração. Sem dúvida. Pronto, e é um projeto que também e já agora, só para complementar, é um projeto que é gratuito para os alunos, em que há uma preocupação muito grande de inclusão de alunos de todos os meios, e que é financiado por mecenas, tal como a 42. No caso de Coimbra, vão desde a Altice, que nos cedeu a Central dos Correios, um edifício maravilha, a Câmara Municipal, a FIDSAI, a Critical Software, o Licor Beirão, a Oxy Capital, a Fundação Gulbenkian, a Fundação Champalimau, desculpa, a Fundação La Caixa e a Fundação Santander, certo, que apoiam o projeto. E estamos neste momento a fazer obras no edifício, a recrutar a equipa, a tratar tudo para poder lançar. E tenho a certeza que vai ser um sucesso. Sem dúvida. Eu tenho a esperança, mais do que a certeza. E isso será um modelo a ter sucesso, que a meu ver vai ter com certeza a replicar noutras cidades? Ou... Sim. Sim. Estamos a trabalhar com várias cidades. Sim. Há dificuldades várias, às vezes encontrar um espaço, às vezes são cidades demasiado pequenas para uma coisa destas. Portanto, estamos a trabalhar e espero que em breve possamos anunciar mais sim, centros. Deus queira que sim. E diz-me uma coisa, eu tenho aqui algumas perguntas que me foram enviadas mas antes de passar a essas... A pergunta, queria voltar só um bocadinho atrás, um pouco puxinho atrás, quando falaste de um ensino mais inclusivo e mais acessível, é que me parece que é uma das preocupações. As vossas escolas são gratuitas, que é uma coisa extraordinária, graças aos generosos mecenas que vocês têm. E como é que se consegue, nas universidades clássicas, fazer um ensino mais acessível e mais inclusivo? Tens alguma ideia de se é possível conseguir isso? Tenho muitas ideias. Desde logo, todo o nosso sistema educativo, desde da educação primária, secundária, universitária, tem um papel muito forte do Estado. Muito centralizado, muito de planeamento central. Eu gosto de brincar com as coisas, mas quer dizer, se nós olharmos para o Ministério da Educação,
e pensarmos que no equivalente no Ministério do Pão. Imaginem que queremos um Ministério do Pão que gere 5.500 padarias pelo país, que coloca padeiros coloca 100 e tal mil padeiros pelas padarias todas, fornece as farinhas, que diz quanto é que os padeiros ganham, que tipo de pão podem produzir, e que dizem que as pessoas só podem comprar pão na padaria do seu bairro. Certo. A minha pergunta é que qualidade de pão é que sairia disto? E todos rimos porque isto é tão absurdo, ridiculamente absurdo. Agora, gerir 5.000 padarias é muito mais fácil do que gerir 5.000 escolas. Uma escola é um negócio muito mais complexo que uma padaria. Como é que nós supomos que isto é possível? E pior, acontece. Como é que andamos a fazer isto há muitos anos? Exato. Quer dizer, quando aquilo que sabemos, lá está, em qualquer indústria, o que gera valor é a concorrência, claro, e a inovação. E nós quase que parece que perversamente temos um sistema desenhado para eliminar a concorrência e a inovação. Certo. É verdade. E esperar que daqui saia qualquer coisa de maravilhoso é de uma ingenuidade que quase que desperta ternura de tão ingênuos que somos todos. E portanto, desde repensar profundissimamente a organização da indústria para permitir concorrência e inovação, e eu diria que, estabelecendo isso, quase tudo o resto aparece. E tu achas que isso é possível? Claro que acho. E há vontade para fazer isso? Não, isso acho que não. Mas eu posso dar a minha opinião. Podes, claro, podes e deves. E eu gosto muito de ouvir. Mas esse é um bocadinho o frustrante que este país este é um país que parece envelhecido, a ver-se ao risco, a ver-se a qualquer mudança, incapaz de pensar em grande. No máximo vamos tentando resolver os problemas um a um à medida que eles vão aparecendo. Perdemos toda a ambição, toda a vontade de fazer qualquer coisa extraordinária, e isso eu acho lamentável e frustrante. É uma pena. E no caso da educação, estamos muito perto do ponto de ruptura. Estes 35.000 professores que vão ter que ser recrutados nos próximos 7 anos não existem, nem dentro do sistema atual acho concebível que apareçam. Portanto, é um bocadinho como a história das urgências de pediatria nos hospitais. Temos um modelo essencialmente falhado, que vamos tentando remendar, mas às tantas não dá, quer dizer, porque já não chega ao pano. Exatamente, tapa-se de um lado e destapa do outro, etc. Portanto, aquilo que me aflige é a nossa incapacidade como sociedade de olhar para um problema e ter a coragem de dizer, então vamos lá pensar isto do princípio ao fim. Exatamente. E vamos estar disponíveis para olhar para outras soluções. Exato. Mas não, o que vemos é assim um discurso de surdos em que uns querem, mas em que estranhamente quase toda a gente quer manter o status quo, quando o status quo não é grande coisa. É giro que as últimas eleições, salvo erro, o principal lema era estabilidade. Mas a estabilidade não é um valor em si. Se as coisas não estão boas, não queremos mantê-las. E aquilo que, enfim, que vamos tentando fazer à nossa escala, à medida das nossas capacidades, na 42, no TUM, na Miles, é tentar desenvolver projetos que possam contribuir. Foi um dos fundadores do Instituto Mais Liberdade, que pensa... Que eu também sou sócio, honrosamente. Exatamente, e em que tentamos discutir estes temas e tentamos despertar a sociedade para pensar em modelos alternativos, em outras formas, mas estou a ver um país estafado, enquistado, muito enquistado. O nosso presidente no outro dia descreveu o governo como requentado e sem energia, mas eu acho que não é o governo, é o país que está assim. As pessoas. São as pessoas. E há uma resignação que eu acho inexplicável. E sobretudo entre os jovens,
que são poucos, sobretudo são poucos os que cá ficam hoje em dia, mas não pode haver esta resignação. Quer dizer, não estou a apelar à guerra civil nem a trincheiras nas ruas, mas quase que dava vontade de haver um bocadinho mais. Eu acho que aí entraria a palavra da tua empresa, que é shaken. É preciso um bocadinho agitar. E agora vou às questões que me pediram para te colocar, e algumas delas parecem pertinentes, outras já estão respondidas, porque obviamente foste respondendo, e pegando nesta última parte que tu acabaste de dizer, esta resignação, esta apatia da sociedade, do conformismo português, que no fundo nós somos uns conformados e somos uma sociedade conformada. Tenho aqui uma pergunta que me parece interessante. Imagina que agora serias Ministro da Educação. O que é que tu farias, o que é que tomarias como primeiras medidas? Posso ser Ministro do Ensino Superior? Podes. É só porque conheço um bocadinho melhor. Certo. Senhor Ministro do Ensino Superior, diga-me quais vão ser as suas primeiras medidas. Eu acho que se fosse Ministro do Ensino Superior fazia uma coisa muito simples, que é acabar com os números clausos. As universidades aceitam o número de alunos que entenderem, cobram-lhes propinas, deixava de financiar as universidades, enfim, exceto na parte de ciência, mas isso é um bocadinho diferente. Deixava de financiar diretamente as universidades e passava a dar uma bolsa a todos os alunos que atingissem um certo nível. Até podemos usar exatamente o mesmo critério que é usado hoje em dia no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Sim. As médias das notas, não sei o quê, e os exames do 12º, etc. Seja como for, os alunos que acima de um certo nível recebem uma bolsa e podem usá-la na universidade que quiserem, pública, privada, nacional, estrangeira, e as universidades que não atraírem alunos fecham. E garanto que isto seria milagroso, porque aquilo que teríamos que ver muito rapidamente é que todas as universidades tinham que encontrar o seu nicho, tinham que encontrar os programas para oferecer que atraíssem alunos pagantes, e com a vantagem adicional também de poder atrair alunos de toda a União Europeia, que era uma parte muito importante no projeto da Nova, e que acontece hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia a Nova tem mais alunos estrangeiros do que portugueses. Sim. Engraçado. E que no caso da União Europeia têm que pagar as mesmas propinas que os portugueses. Portanto, dávamos bolsas aos alunos portugueses que quisessem. Os alunos portugueses que não tivessem bolsa e tivessem capacidade de pagar ou de se endividar para pagar também podiam chegar à universidade. Os estrangeiros que se candidatassem também podiam. Do ponto de vista do aluno, em relação à situação atual, nada mudava, exceto que tinham escolha. Certo. Do ponto de vista das universidades, claro, tudo mudava. Mas o sistema atual é perverso. Nós mantemos os números clausos para proteger as más universidades que de outra forma não atrairiam alunos. Ou nem teriam alunos. E isto acho errado. Claro. E estamos a prejudicar gerações atrás de gerações, a dar-lhes uma educação menos boa do que poderia ser, para proteger meia dúzia de empregos do professor não sei quê, e depois com umas bandeiras metidas à mistura da regionalização e do interior. Mas esse é um instrumento errado para a promoção desses objetivos, por muito meritória que seja. Então tu achas que o facto de termos a Universidade da Beira Interior, etc. Agora, só para dizer, esta é exatamente a razão porque nunca serei Ministro do Ensino Superior. Acho que ninguém porque nunca vais cairia. contra determinado status quo que nunca iria. A Universidade da Beira Interior é ótima, tem programas muito inovadores. E teria que tê-los mais ainda, e teria que encontrar um nicho de mercado para atrair pessoas de todo lado, e não é por ser na Beira Interior que é menos boa. Se olharmos para o panorama das universidades dos Estados Unidos, nós vemos obviamente grandes universidades nos grandes centros urbanos, mas também vemos enormes universidades no meio de nada. A Universidade do Michigan, ou a Universidade Ohio State, ou
Universidade de Wisconsin, enfim, são universidades que não estão necessariamente em grandes centros urbanos. A Universidade de Illinois, eu já tive em quase todas elas. Há umas que são no meio de campos de milho a perder de vista, em que se leva quase 2 horas a voar para lá. Exatamente. Num teco não sei onde. Portanto, o estar no interior não é uma maldição. É preciso encontrar um modelo que atraia estudantes. Certo. Pronto. Sem dúvida. E outra área que eu gostava de saber a tua opinião é a área do ensino profissional. O chamado ensino profissional, daquelas profissões, desde o canalizador até ao marceneiro, etc. Qual é a tua visão? Soldador marítimo. Por Acho exemplo, que é a profissão que dá imenso dinheiro. Eu não, conheci 2 ou 3 porque eu trabalhei na área dos portos. Então, e portanto, se calhar conheceste os 2 ou 3. E lembro-me que havia gente que não trabalhava cá, que ia para fora e que ganhava. Claro, o que é que eu acho? Acho que essas vão ter um renascimento. Mais uma vez, deveriam já ter tido, a meu ver. A história da inteligência artificial que vai ter um impacto inacreditavelmente na sociedade. Sim. E para muita gente inesperado. Sim. Porque, enfim, eu vou usar o exemplo do ChatGPT, podemos usar, mas o ChatGPT, agora está na moda. O ChatGPT Sim. substitui melhor um advogado do que um canalizador. Sem dúvida. Substitui melhor um médico do que um soldador. E esse é um dos aspectos que quase parecem paradoxais da inteligência artificial, é que há certas atividades que são cognitivamente difíceis para nós, que são quase triviais para um computador, enquanto que outras para nós nos parecem fáceis são muito difíceis para um computador. Complexas. Portanto, vai haver aqui uma grande alteração de prioridades e, portanto, acho que vamos ter muito mais gente a querer ir para esses ofícios, ou se calhar vamos ter carreiras ao longo da vida. Não temos escolas de artes e ofícios, não temos escolas profissionais, acabou-se com o ensino profissional. Elas surgem, não se acabou, existe, acho que vão aparecer mais. Sim, porque realmente faz muita falta, tu deves saber tão bem quanto eu quanto é que nós pagamos por 1 hora de um canalizador. E, portanto, quer dizer, e muitos deles não têm sequer curso nenhum, são jeitosos que foram aprendendo ao longo da vida. Sou todo a favor do jeitoso. Eu também. Cada vez que preciso de um e ele é bom, é fantástico. Mas acho que mais uma vez estes modelos de aprender fazendo, de aprendizado, que de certa maneira é um modelo medieval das guildas, como se formavam as pessoas. Eu tinha que ser aprendiz de um mestre durante não sei quantos anos até poder passar eu próprio a ser mestre. Claro. Mais uma vez acho que a tecnologia pode permitir muita coisa. Podemos pensar numa app que faz uma espécie de um Tinder das profissões, em que faço o matching entre os aprendizes e os mestres. Exatamente, porque em que eu vou fazer o tirocínio como aprendiz do canalizador não sei onde, até me poder estabelecer por mim próprio. Claro que sim. E diz-me uma coisa, e como é que vês o futuro da docência em Portugal? A vários níveis. Não há professores, sabemos que não há professores, e agora falamos do ensino secundário. O ensino superior, penso que não haja falta de professores, mas o papel do professor, nomeadamente no ensino secundário, vai sofrer uma grande transformação a ir por este caminho tecnológico e entrando por aí. Mas esse caminho não está nada. Não está nada no mapa. Hein? Pois não, mas deveria estar, não é? Pronto, vamos ver. Pronto. E a minha pergunta, e a pergunta que me pediram para te fazer, é como voltar a colocar o professor como o centro, como a forma da autoridade e, enfim, voltar a central. Eu não sei se quer isso. Pois é isso que eu queria saber. Uma das coisas mais interessantes que acontece na 42 é justamente o facto de não haver o professor como fonte de autoridade, como uma pessoa que diz o que é que eu tenho que fazer amanhã e para a semana e daqui a um mês. É a autonomia que funciona. E ao passar a responsabilidade e a iniciativa, a autonomia para o aluno, as pessoas crescem, as pessoas tomam a ownership da sua educação.
E isso é fundamental, incrível. é muito importante. Eu acho muito mais interessantes os papéis do professor como motivador, como mentor, como conselheiro, etc. Enfim, tudo isso do que como fonte de autoridade. Eu em geral não gosto muito da autoridade. Pronto, portanto, também não, já somos dois. Enfim, portanto, esse papel não estou muito inclinado a manter. Certo. E para terminar, a pergunta que se impõe é: como é que tu vês o futuro da educação neste país? E centremos-nos em Portugal. Acho que tem muito a ver com os temas que estávamos a falar antes, não é? Quer dizer, Portugal está... E eu acho que isto se sente todos os dias, quer dizer, sente-se nas pessoas, sente-se nas notícias, sente-se em todo lado. Estamos a chegar a um ponto que não é de ruptura, mas que é de insatisfação generalizada. Dos clientes, dos trabalhadores, enfim, chamemos o que quisermos. As pessoas não estão satisfeitas. Chegámos a um ponto que eu acho que devia ser uma luz vermelha, uma sirena a apitar, que temos 40% por ano imigram de Portugal para fora um número de licenciados equivalente a 40% daqueles que licenciamos por ano, que é quase metade. Incrível. Portanto, quando quase metade isto em fluxos, não é? Dos que vão sendo formados por ano imigra, é um sintoma aflitivo de insatisfação, de falta de esperança com o futuro. Por outro lado, olhamos para o governo, para a presidência, seja o que for, e o traço forte que eu encontro é: temos que manter tudo como está. Vamos tentar preservar a situação o mais possível. É o medo da mudança. E que é, se calhar, verdade da maior parte dos portugueses. As pessoas estão velhas, estão inseguras, avessas ao risco, sem vontade de mudar. Mas isto é um barco a afundar-se. Quer dizer, portanto, não sei qual vai ser o trigger, o que é que vai explotar a situação, mas sim. Mais cedo ou mais tarde temos que perceber coletivamente, como sociedade, que podemos experimentar outras alternativas, que podemos mudar, que a mudança pode ser boa, e voltar a ter coragem de pensar em grande. Certo. Pensar em... Não é só como é que nós vamos resolver o problema do problema de faltam uns professores de físico-químicas ou de não sei o quê. É como é que nós podemos pensar a nossa educação para ser a melhor do mundo. Porquê que não podemos ter esta ambição? Claro. Quer dizer, Portugal tem montes de vantagens, é um país pequeno, homogéneo, tranquilo, bem disposto. Sei lá, muita coisa podia ser feita, mas aflige-me a falta de ambição, estamos agora... Enfim, eu vou falar do governo atual porque é o atual, mas é esse que temos. Eu acho que nunca os ouvi a dar uma visão para o país, para o que queremos ser, o que é que nós queremos ser quando formos grandes. Sem dúvida. Em que direção é que vamos? O que é prioritário? Não há nada. É tudo. Nada. É que não é. Estamos só a acudir a fogos. Hoje são as greves na justiça, amanhã são as greves na educação, depois amanhã são as greves nos comboios, depois é a TAP, depois é o não sei o quê. Mas há aqui alguma coerência, há aqui algum rumo, há aqui alguma ambição coletiva com o país, e isso faz muita aflição. Exatamente. E como é que isso se muda? Pois não sei, ando a pensar muito nisso. Não, acho que acontece às vezes, acho que há alturas. Ao longo da minha vida vi algumas. O 25 de Abril foi uma, não é? Em que eu, enfim, era miúdo, mas lembro-me bem. Havia aqui um entusiasmo coletivo, havia toda uma geração empolgada. Que fizeram, enfim, também fizeram muita coisa que correu mal e, portanto, esvaiu-se esse entusiasmo. Depois acho que houve um outro entusiasmo que teve a ver com
a entrada na União Europeia, e com esse período transformador de, não sei, pá, de 85 a 95, em que o país voltou a crescer, em que havia entusiasmo, em que havia novas empresas, novos projetos, uma ambição. E depois, a partir daí acho que se perdeu muito. Não sei, adorava saber. Não sei como é que se. Gostava de ser bruxa para saber o que é que vai acontecer. Não sei como é que se transforma uma nação, mas estou muito preocupado com a trajetória que esta está a seguir. Eu percebo-te. E infelizmente acabamos com esta nota triste e preocupante, mas é o que temos, é a realidade. Não, mas por acaso deixa-me só acabar. Então vá. Numa nota mais simpática. A verdade é que o mundo nunca esteve tão bom como agora. Em quase todos os indicadores, enfim, acho que as exceções são para aí o plástico no mar e o CO2 na atmosfera. Mas em tudo o resto, da educação à saúde, mesmo na guerra, na doença, o mundo nunca esteve tão bem. É um bocadinho. E Portugal nunca esteve tão bem também. E portanto acho que há que temperar esta visão, que não é negativa, é simplesmente de, se calhar, impaciente. As coisas podiam ser muito melhores do que são, e podiam andar mais depressa. Concordo contigo. Pedro, muito obrigada. Eu é que foi um gosto conversar contigo. Foi um gosto, e até breve. Muito obrigado. Obrigado. Ai, adeus. Adeus, é verdade, não se esqueçam, subscrevam o nosso podcast, ativem o sininho, vão à nossa página de Facebook e enviem-nos um e-mail, dá sugestões e ideias para melhorarmos. Obrigada, até breve.